Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou o professor Júnior, professor de língua inglesa, e nesta nossa segunda aula falaremos sobre indefinite articles, A e N, ok? Então, os artigos indefinidos ou indefinite articles são usados quando nos referimos a algo em geral não especificado. Na língua inglesa, existem dois artigos indefinidos, o a e an, e eles apenas podem ser usados diante de substantivos no singular. Em português, são traduzidos por um ou uma. Indefinite article a. Que o artigo indefinido a, ele corresponde a um ou uma em português. Ele é usado antes de palavras ou substantivos no singular, ok? Uma pessoa, um animal ou uma coisa, que não seja específico e que comecem por uma consoante ou tenha som de uma. Então, temos aí alguns exemplos, né? It's a dog, né? Notem que a palavra dog inicia por uma consoante e logo antes dela temos o artigo indefinido a, que fica, aliás, na tradução no português, é um cachorro. Temos a nossa próxima frase, it's a pen, é uma caneta. Então, notem que pen inicia por uma consoante e logo teremos que usar antes dessa palavra, deste substantivo, que é pen, o artigo indefinido a. It's a university, ou seja, é uma universidade. Notem aí que university inicia por uma vogal, tá? Mas no inglês a pronúncia dela, ela tem um som de uma semivogal, no caso um Y, né? E por isso foi utilizado o artigo indefinido a antes da palavra university. No outro lado temos he is a student. Observe que student também inicia por uma consoante. Logo, então, temos o uso do artigo indefinido a. Ele é um aluno, tá? She is a teacher. Ela é uma professora. Observe que teacher também inicia por uma consoante. Então, logo, teremos que usar o artigo indefinido a antes da palavra teacher. Peter is a doctor. Observe aí que nós temos a palavra doctor e ela inicia por uma consoante também. Logo, usamos o artigo indefinido a antes da palavra doctor, que quer dizer a frase, né? Peter is a doctor. Peter é um médico. Indefinite article an. An significa um ou uma também, só que ele é usado antes de palavras ou substantivos no singular também, que pode ser uma pessoa, animal ou coisa, que não seja especificado e que comece por uma vogal ou que tenha o som, de H que não seja pronunciado, ou seja, o som do H mudo. Então vamos lá para os exemplos. Temos aí it's an airplane, ou seja, é um avião. Note que a palavra airplane inicia por uma vogal. Então, antes desta palavra, usaremos o artigo indefinido an. A próxima frase temos it's an apple. Note, percebam aí que apple inicia também por uma vogal. Logo, usaremos o artigo indefinido an antes da palavra apple. Então, it's an apple é uma maçã. It's an hour. Observe agora que a palavra hour, o som de H, ele não é pronunciado, porque na maioria das palavras em inglês, se nós formos observarmos, o H ele tem um som de R, coisa que não acontece com a palavra hour, né? O som do H é mudo, ele não é pronunciado. Então, logo,
podemos utilizar o artigo indefinido am antes da palavra hour. It's an hour quer dizer é uma hora. Do outro lado temos mais alguns exemplos. Então vamos lá. He is an archaeologist. Ou seja, ele é um arqueologista ou um arqueólogo, né? E observe que archaeologist inicia por uma vogal. Logo, usaremos também o artigo indefinido am. She is an engineer. Observe também que a palavra engineer inicia por uma vogal. Então, usaremos o artigo indefinido am antes da palavra engineer, pelo motivo dela começar por uma vogal. Então, she is an engineer, ela é uma engenheira. E temos o próximo exemplo, David is an athlete. Ou seja, o David é um atleta. Observe que a palavra athlete inicia por uma vogal. Logo, também usaremos o artigo indefinido am. Então, esta foi nossa segunda aula. Espero que todos tenham gostado e entendido como se usa adequadamente os artigos indefinidos a e am. Ok? Então, desde já, obrigado e até a nossa próxima terceira aula. Thank you.